Rosa, realmente faz todo sentido. Só que neste caso, nós estamos aqui avaliando a questão se seria conexão no caso desse seu processo, Vossa Excelência. Mas, deixando aqui essa observação da conselheira, se nós pudéssemos depois voltarmos este assunto, de repente numa administrativa com o presidente, e a gente seguir esse parâmetro, tá? de junção, de quando houver consulta, que seja feita a conexão, para que se dê uma agilidade. Isso não quer dizer que nós estejamos aqui deixando de cumprir as nossas atribuições, mas sim de evolução. Eu acredito que dessa forma iremos evoluir. Mas no caso concreto, no processo, eu voto com Vossa Excelência. Bom, então me resta só decretar que o voto originário foi o vencedor e o voto divergente do conselheiro Anselmo foi vencido. Então, continua Vossa Excelência, conselheiro Anselmo. Eu já falei do mérito. Quanto ao processo? Pela ordem para relatar o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje, inclusive vou pedir... Excelência, desculpe, conselheiro Rodrigo, desculpe. É porque voltou-se a preliminar. Falta votar o mérito e ainda tem outro processo. Excelência, foi votada a preliminar da junção, da possibilidade. Certo. Depois vai se discutir, segundo a conselheira Cleide, em que termos isso vai se dar e quais tipos de processo. Bom, então é o seguinte, no mérito de responder a consulta nos termos que eu escrevi... No mérito divergente do seu, que não haveria matéria, não haveria dúvida razoável. Pronto. E Vossa Excelência, no seu voto, explicando, adotando, acho que grande parte do entendimento do Ministério Público, só apenas um detalhezinho que o Ministério Público aventou na sessão em que eu pedi vista. E, sendo assim, seriam esses dois votos. Vossa Excelência, com a explicação sobre a situação, e o meu, entendendo que não haveria... E não haveria necessidade de responder. Exatamente. Então, Vossa Excelência sugere, então, que eu faça a do mérito, colha o voto de todos do mérito. Como vota no mérito, conselheiro? Como vota no mérito, conselheiro? Vossa Excelência. Como vota no mérito a conselheira Rosa? Também acompanho Vossa Excelência. Como vota no mérito a conselheira Rosa? Portanto, no mérito também está esclarecido. Okay. Podemos, então, pedir registrado na comissão do plenário que o voto em toto foi acatado pelo pleno desta Corte de Contas. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu vou aproveitar o gancho. Eu vou pedir a Vossa Excelência para me ausentar do plenário. Eu tenho, na verdade, uma viagem que estava marcada para o dia de ontem para resolver problemas de saúde na família, né? Mas essa viagem ficou remarcada para o dia de hoje. Eu estou aqui no horário limite dessa minha viagem. Gostaria muito de participar do restante do julgamento. Vossa Excelência não tem matéria a relatar? Eu não tenho processo para relatar, eu queria... Portanto, está liberado Vossa Excelência. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Continua Vossa Excelência, então, conselheiro Anselmo, com a palavra. Excelência, eu tenho um recurso de reconsideração é o processo, Excelência, 506 de 2017, é um sancionamento, é um recurso de reconsideração interposto pela gestora do Fundo Municipal de Saúde de Viçosa, exercício financeiro de 2016, em face do acordo 611 de 2017, relatado em sessão do dia 20 de abril de 2017, publicado no dia 24 do mesmo mês e ano, no qual se é aplicada a sanção pecuniária de 100 PFAL, ante a constatação do não envio da segunda remessa SICAP 2016, que corresponde aos meses de março e abril do respectivo ano, descumprindo assim o estabelecido na Instrução Normativa 2 de 2010, conforme a alteração introduzida pela IN também 4 de 2011, que trata do SICAP.
Cumpre destacar que, inicialmente, o FUNCONTAS, mediante despacho gerado em 27 de abril, informada da impossibilidade de proceder à notificação da multa com o envio da guia de recolhimento, em virtude da inexistência de contrato com instituição bancária. Inclusive, advertiu que arquivaria a cópia da decisão para o momento posterior, né, à resolução do entrave. Posteriormente, estabelecendo, né, a contratação, foi realizada a notificação em 24 de janeiro de 2019, conforme aqui o aviso de recebimento 7 de fevereiro de 2019. A gestora impetrou, aparelhou recurso de recuperação autuado sob o número 3125, em fevereiro de 2019, questionando de forma preliminar a nulidade da citação e impugnando, consequentemente, pela reabertura do prazo para a apresentação de defesa preliminar, em virtude de desconhecer a assinatura constante do comprovante de recebimento, afirmando ter tomado conhecimento do procedimento sancionatório somente quando da notificação para pagamento da multa imposta pelo acórdão combatido. Outro sim, recorrente informada que não deu causa ao descumprimento regulamentado pela IN do SICAP, visto que assinara a remessa junto do contador dentro do prazo. No entanto, o controlador interno da municipalidade não fez, ocasionando assim a intempestividade da remessa reclamada pelo FUNCONTAS. Por fim, impugnou pela anulação da sanção imposta, acatadas as razões, a sanção imposta, acatadas as razões expostas. O órgão ministerial, com base no normativo da Corte, o processo foi encaminhado para lá, que se manifestou através do parecer 2745 de 2021. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Conselheiro Anselmo, só confirmando, é o processo 506 de 2017, não é isso? Processo, sim, excelência. Eu compreendi bem o exercício, mas não tinha entendido bem o número do processo. Nesse processo, é um daqueles em que houve manifestação no sentido de ausência de interesse público a justificar a manifestação do Ministério Público, né? Eu ratifico o parecer aqui do colega da 5ª Procuradoria, mas também manifesto meu entendimento pessoal no sentido de que nos processos com contas deve haver manifestação ministerial. Então, não houve análise do mérito. A palavra ao conselheiro Anselmo. Sim, excelências. Aqui, quanto à admissibilidade, o processo pode ser admitido dentro do que é feito dentro do prazo estipulado pelos normativos da Corte. Apesar da alegação de não recebimento da notificação referente à instauração do procedimento sancionatório e do questionamento da suposta violação dos princípios constitucionais aqui do devido processo legal, aqui a possibilidade de manifestar nos autos, grosso modo falando, consta dos autos da folha 8 o comprovante de recebimento datado de 14 de março de 2017, validando então a comunicação e cientificação na forma do artigo 25, inciso 2º da Lei Orgânica desse Tribunal. Do outro turno, considerando que a interposição do presente recurso também se deu de forma tempestiva, em 12 de fevereiro, de 2019, não se deveria falar em prejuízo à defesa da recorrente, por conseguinte, em reabertura de prazo para apresentação de defesa prévia, bem como qualquer outra incursão quanto à nulidade da cientificação. Aqui eu trago jurisprudência, e especificamente aqui do TCU, e aqui eu vou ler apenas o TCU e o STJ, em alguns julgados, em outro tipo de procedimento administrativo, inclusive de cunho sancionatório, como é o procedimento administrativo fiscal, e ele entende que essas notificações elas não precisam ser entregues em mãos.
Sobre este enfoque, o TCU, o Regimento Interno, dispõe expressamente no artigo 2º, artigo 179, inciso 2º, que são válidas as comunicações processuais entregues mediante carta registrada no endereço dos responsáveis, inclusive as notificações ao responsável para pagamento de débito ou multa. No mesmo sentido, é a Resolução 170 de 2004, vigente, que esmiuça a forma do procedimento a ser feito contra tais comunicações processuais, que deixa claro que, comprovada a entrega da carta registrada no endereço do destinatário, não há de se falar em nulidade, ou seja, a validade de comunicação dos atos do TCU não depende de comunicação pessoal do interessado, bastando a sua efetivação por meio de carta registrada com aviso de recebimento, conforme se verifica nos reiterados julgados. Aqui eu cito alguns julgamentos, inclusive de 2020, do Tribunal de Contas, numa Câmara de Contas Especial, TCU, evidentemente. Cito também algumas situações aqui que o STJ permite, que não há necessidade que seja assinada pelo notificando, e assim não haveria, nessa questão preliminar, prejuízo à sua defesa, como não houve. No mérito, Excelências, apesar da gestora ela ter afirmado que assinou, é fato, consta que a assinatura dela se deu de forma anterior, mas também é fato que os normativos em questão do Tribunal de Contas, eles afirmam que, independentemente de assinar ou não, o envio tempestivo é de responsabilidade da gestora. E nesses termos, como está explícito isso nos nossos normativos, eu entendo que não assistiria a razão ou que ela tenha trazido algum outro elemento que justificasse o atraso do envio, mesmo indicando que a culpa foi do controlador interno. Nesses termos, então, Excelência, nós recebemos o recurso, mas no mérito negamos o provimento e mantendo aí a sanção aplicada de sangue e falso por não envio da remessa SICAP segunda remessa SICAP de 2016 e demais dispositivos de praxe para publicação e validade dessa decisão. Em discussão, o voto do conselheiro Anselmo. Presidente, para discutir, conselheiro substituto, doutor Alberto. Só uma dúvida, conselheiro Anselmo. Esse é algum processo que Vossa Excelência pediu vista? Não é originário, Excelência. Não, né? Obrigado. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Excelência, sem mais processos para a pauta de hoje. Agradeço. Muito obrigado. Pela ordem para relatar, o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu tenho 2 processos em pauta para relatar. Porém, um dos processos, ele trata de tema que a conselheira Rosa trouxe de forma brilhante hoje, que foi pedido vista pelo conselheiro Anselmo. Então, para não evitar novas discussões, já que está em vista, eu vou retirar até pergunto, conselheiro Anselmo, Vossa Excelência preferiria que pedir vista desse processo, já que Vossa Excelência está com um processo cujo tema é o mesmo, ou eu retire de pauta, que seria melhor para Vossa Excelência, até para para deslinde do tribunal? Se a matéria é semelhante, Excelência, você se metendo a julgamento, eu seria obrigado, até para não ser contraditório, pedir vista. Se Vossa Excelência adiasse, eu não, mas aí fica, é melhor Vossa Excelência colocar que eu peço vistas, aí que Vossa Excelência não teria como saber como é que eu vou trazer para o senhor pautar os seus. Acho que seria... Então Vossa Excelência pede vista, não é isso? Gostaria. Pode, se pronto. a questão for... Ótimo. Qual é o número do processo? Quais são os processos para ficar Desculpe, documentado? para ficar registrado em ata. Desculpe, 14638 de 2014. E trata de... a correspondência da matéria. Isso. Ok. Né? A matéria trata A de prescrição pós-julgamento. Pois não, tá certo. Ok. Que foi Está em trazida vista, pela- então, o processo para o conselheiro Anselmo, Anselmo. né? Ok. Que ele pediu Entendi, vista senhor. também da conselheira Rosa.
Bom, então passo a relatar, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, mesmo Ministério Público, todos que nos assistem, o processo 3789-2017. Trata-se da unidade responsável, é o Fundo Municipal de Educação de Anadia, Alagoas, né? O responsável, senhor Oswaldo Chagas Costa, gestor do exercício 2014. É um recurso de reconsideração. Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Oswaldo Chagas Costa, gestor do Fundo Municipal de Educação de Anadia, exercício 2014, devido à inobservância do prazo legal para envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, chamada 7ª remessa consolidada, descumprindo assim o que determina o artigo 116 do regimento interno desta Casa, aprovado pela Resolução 3 de 2001. Em razão do não envio da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2014, em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado por meio do ofício 393/2017, com contas, condição se observa do AR, datado de 17 de maio de 2017, para que, em observância do princípio de ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. O gestor apresentou defesa intempestiva, protocolado ao processo em 26 de maio de 2017, pelo FUNCONTAS, e em sua defesa alega, respeitosamente, esclareça Vossa Excelência que no período de 2014 não exerceu o cargo de secretário municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer, sendo nomeado somente em fevereiro de 2015, conforme faz prova a portaria 2 de 2015, datada de 25 de fevereiro de 2015, que segue anexo, exonerado posteriormente em data de 31 de dezembro de 2016. Vale ressaltar que após decisão do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral, cassando o mandato do ex-prefeito, o ex-prefeito José Augusto Rocha Souza, determinando a posse imediata do segundo colocado no pleito de 2012, Paulo Henrique Santos Damaso, que assumiu a gestão municipal em 24 de fevereiro de 2015, de forma precária, com seus respectivos órgãos sucateados e desestruturados, mas na medida do possível, mesmo que intempestivamente, apresentar as devidas informações junto ao TCE Alagoas, conforme extrato do SICAP em anexo. Como é muito extenso, eu vou resumir, né? E assim, encaminhado os autos ao Ministério Público à Defesa, em 19 de fevereiro de 2019, o Ministério Público de Contas dará o seguinte parecer, concluindo: o Ministério Público manifestou-se pela aplicação da multa à época. Em 20 de 3 de 2019, os autos aportaram esse gabinete e após foram encaminhados à coordenação do plenário, segundo a Câmara do Tribunal de Contas, em 17 de 7, que acolheu a proposta de decisão da minha relatoria por aplicar a respectiva sanção. Em 30 de setembro de 2020, foi exaurido o ofício, foi zarado o ofício 1172 de 2020, FUNCONTAS, notificando o gestor dos termos do referido acordo, bem como advertindo o gestor para proceder ao recolhimento da referida multa aplicada. Em 22 de 10 de 2020, o gestor protocolou recurso de reconsideração autuado nesta Corte sob o protocolo 010-185-2020, alegando em síntese a ocorrência da prescrição do processo sancionador previsto na Lei Federal 9873/99, além disso que não houve infração capaz de tipificar a conduta e também que não tinha possibilidade de apresentar documentos requeridos, pois estes foram extraviados pela gestão anterior. Em 4 de março de 2020, o Ministério Público de Contas exarou o parecer 308 de 2022 da Lei do Procurador Enio Andrade Pimenta, concluindo pelo provimento do recurso, porque resta demonstrado, assim no parecer, que não houve cumprimento da obrigação por fatos alheios à sua vontade. E, diante do exposto, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso, em razão da comprovação dos fatos mencionados. É o relator, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público, doutor Estela. Eu apenas ratifico o parecer 308/2022 no sentido de conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, porque foram comprovados fatos alheios à vontade do gestor que impediram o envio tempestivo da remessa. Com a palavra o relator, doutor Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhor conselheiro, de forma bem sintética, o gestor comprovou que
que não era gestor, né, não era o responsável à época, e juntou para isso a cópia de portaria de número 2 de 2015 da Prefeitura de Anadia. Em razão disso, isso aqui é uma proposta de decisão, eu não voto, né? Que Vossas Excelências conheçam do presente pedido de reconsideração ao plenário, uma vez satisfeito o requisito de admissibilidade, dá provimento do reconsideração, uma vez que comprovou que não era o responsável à época pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, e, portanto, declarar a nulidade da decisão proferida no acórdão 143 de 2017, relativamente ao processo 3789 de 2017, em virtude de restar comprovado que não era gestor, encaminhar o FUCONTAS para a respectiva deliberação, de acordo com o artigo 3º da Resolução Normativa 3 de 2019, julgar a extinção do presente processo 3789 de 2017, com análise de mérito, também considerando a incidência da prescrição contra terceiros, inclusive, da ciência de qual a decisão ao interessado e fazer a publicidade do presente acordo, caso Vossas Excelências assim o acatem. É como eu proponho. Em discussão, o voto proferido pelo conselheiro substituto Dr. Alberto. Para discutir, o conselheiro Anselmo. Conselheiro Alberto, por gentileza, desculpe a falta de atenção, qual seria o número do processo, Excelência? É o 3789 de 2017. Você está trazendo, porque não é o caso da prescrição, mas é porque não era ele o gestor, não seria isso? Exatamente. Quanto ao gestor, ele não era o gestor. Possibilidade. Mas não deveria ser redirecionado para o gestor. Entendi. E aí, para terceiro, ele já estaria prescrito. Perfeito. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras de acordo permaneçam como estão. Aprovado, conselheiro. Vossa Excelência continua com a palavra.